A Câmara dos Deputados aprovou de 18 para 16 anos a maioridade penal. Nós conversamos com o juiz da primeira vara criminal de Juí, Dr. Vinícius Borba Paz Leão, que falou a sua opinião sobre a maioridade penal e qual a situação das casas prisionais do Estado. Se o quadro de posições dos senadores sobre a possível redução da maioridade penal de 18 para 16 anos permanecer o mesmo, a proposta de emenda constitucional aprovada pela Câmara dos Deputados não passará no Senado. A tendência, pelo que a gente tem ouvido, é que o Senado rejeite essa proposta e, na minha modesta opinião, sei que a maioria das pessoas é favorável a essa redução, seria muito bom que isso acontecesse, porque a solução não passa pela responsabilização da forma que a gente está responsabilizando os maiores hoje em relação aos adolescentes, porque as pessoas não conhecem como é a forma de responsabilização hoje dos adolescentes. Ela é muito efetiva, ao passo que a forma de responsabilização penal dos adultos, ela está absolutamente falida já há mais de 20 anos. O nosso sistema prisional, ele é caótico em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul também, já foi exemplo no Rio Grande do Sul, mas hoje ele é completamente caótico, e a gente simplesmente tirar os adolescentes que deveriam estar na fase e colocar nos presídios é um desserviço total à segurança pública e à possível ressocialização que poderia ser feita desses adolescentes. E para quem discorda isso, eu coloco um simples questionamento: quem na sua adolescência não cometeu um ato de inconsequência? Quem não foi inconsequente na adolescência? É a idade da inconsequência. Com certeza, atos que todo mundo praticou na adolescência não praticaria hoje. É uma idade, é uma época de imaturidade. A pessoa ela não está com o seu discernimento completamente formado. E os ensinamentos, tudo que a pessoa recebe enquanto é até 18, 19 até 20 anos, eles podem, a personalidade da pessoa pode ser trabalhada de forma muito melhor. Então não tem absolutamente sentido nenhum a gente tirar eles da fase onde eles são obrigados a estudar, tem horário para acordar, e colocar no presídio onde eles vão ter acesso à droga que não tem na fase e vão poder ficar 24 horas sem fazer nada, simplesmente se associando com criminosos contumazes e que não tem recuperação nenhuma. A proposta de redução da maioridade penal no país tem acirrado o duelo de argumentos e as teorias quanto a prejuízos ou benefícios que a medida traria para conter a criminalidade juvenil. A discussão, contudo, apresenta dilemas práticos ainda mais desafiadores a parlamentares, órgãos governamentais, especialistas e entidades envolvidas com o tema. A solução já tem, inclusive, um projeto de lei que aumenta o tempo máximo de internação de 3 para até 10 anos. Isso é muito mais efetivo. Eu repito, enquanto o adolescente está ali, a partir dos 12 anos, ele já pode ir para a fase. Enquanto ele está recolhido ali, ele é obrigado a estudar e aprender uma profissão. Então, se você colocar um jovem de 18, 20 anos, numa unidade dessas, que funciona efetivamente, se as pessoas conhecessem como funciona, com certeza mudariam de opinião. Se colocar um jovem numa unidade dessas, é muito mais eficaz para que a gente tenha segurança depois, porque é muito menos provável que essa pessoa vá delinquir. Então, a solução passaria por essa forma, porque a gente também sabe que, de um lado, em relação a esses crimes mais graves, as medidas socioeducativas aplicadas aos menores representam um certo grau de impunidade. 3 anos, às vezes, pode parecer muito pouco para um crime bárbaro, como um homicídio hediondo, um estupro, etc. Mas, por outro lado, a gente tem que ver também que 3, 4 anos, para quem tem 14, 15, 16, é muito tempo, comparado a 10 anos para quem já tem 30 anos de idade. Para quem tem 30, 10 anos é 1/3 da sua vida. Para quem tem 15, 10 anos é mais da metade do que ele já viveu. Então, o tempo ele tem que ser interpretado diferente de acordo com a idade da pessoa. Claro que tem que ser aumentado o tempo máximo de internação, mas esse é o caminho que a gente vai conseguir, pelo menos, amenizar o sistema caótico que a gente já tem no sistema prisional, a situação caótica que a gente já tem no sistema prisional. Dr. Vinícius salienta qual seria a melhor alternativa para punir esses jovens.
Né? Exatamente essa relação. O que eu vejo, pelo menos a impressão que eu tenho em relação à opinião de diversas pessoas que eu conheço que dizem que são favoráveis à redução da maioridade penal, é que, na verdade, essas pessoas, elas são favoráveis ao fim da impunidade. E todo mundo, ninguém gosta de impunidade. Porque as pessoas, elas associam a maioridade penal aos 18 anos à impunidade. Acham que o menor de 18 anos não pode ser punido pelo crime que ele comete. E isso é um equívoco total. O menor de 18 anos, hoje, para certos tipos de crimes, ele é punido de forma muito mais grave que o maior. Dou um exemplo simples, que é a questão do roubo, do assalto à mão armada. Um adolescente que comete um delito desses, que pratica um assalto sem vítimas, né, simplesmente um assalto a comércio, esses de motocicleta, como aconteceu há muito tempo em Juiz. Se um adolescente pratica esse fato, ele vai internado para a fase em regime fechado. Tá? Ele fica em regime fechado na fase. Se é um maior de 18 até 21 anos, ele tem atenuante em favor dele e ele vai começar a cumprir essa pena no semiaberto. Ele já vai sair para trabalhar, ele não vai ficar nem um dia em regime fechado. Então, a forma de responsabilização do adulto ela é muito mais branda. Então, se as pessoas compreendessem a forma como é feita essa responsabilização, o que a lei estabelece para punir, elas iam compreender que não há impunidade em relação aos menores. E isso que eu acho que há essa certa confusão. Acompanhei alguns dos debates quando foi aprovada na Câmara em primeiro turno, em segundo turno também na votação na Câmara essa proposta, e a maioria dos deputados defendiam a redução, dizendo que isso acabaria com a impunidade, que era feito para punir. Ora, o adolescente já é punido hoje, e é punido de forma severa. Então, esse é um equívoco que tem que ser esclarecido.